Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Lumertz, sou deficiente visual, sou usuário do sistema operacional Windows e utilizo o leitor de telas NVDA para acessar o sistema. Bom, eu criei uma playlist lá no YouTube. O nome da playlist é Download e Leitura de Livros. Nessa playlist eu mostro como fazer o download de livros em textos e livros em áudio. Os textos ali vêm no formato TXT, RTF, PDF, DOC, Docs e eu acho que são esses. Bom, e os arquivos e livros em áudio também, audiolivros, tá? Tudo com total autonomia, realizado por uma pessoa com deficiência visual, sem ajuda de terceiros, possibilitando acesso a conteúdo de vários autores. Tá? Por enquanto eu estou trabalhando no site VisionVox. Esse é o sexto vídeo da playlist. No primeiro eu mostrei como se acessa o site VisionVox e alguns comandos de navegação, como se faz uma pesquisa. No último vídeo eu mostrei no quinto vídeo eu mostrei como se instala o programa 7-zip, que é um programa que compacta e descompacta arquivos. Resolvi fazer o vídeo com ele porque ele é um programa livre. Tu pode instalar sem problemas, é um programa de fácil instalação. Então está ali no quinto vídeo. E até porque os audiolivros eles vêm compactados, né? São arquivos .rar. Então tu vai precisar desse programa para descompactar eles para poder ouvir os audiolivros. Tá? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se ouve esses audiolivros. Tá? Eu já mostrei eu acho que no quinto vídeo, no mesmo da instalação, mostrei como se descompacta os arquivos. É bem tranquilo, tá, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem nos comentários, façam um comentário, deixem essa dúvida, deixem essa pergunta. Vou tentar esclarecer da forma mais didática e simples possível. Tá? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como se escuta esses audiolivros usando o Windows Media Player, apesar de eu estar usando o sistema operacional Windows 10. Tá? E no Windows 10 o programa padrão é o Groove Músicas. Tá? Mas eu gosto de usar o Windows Media Player. Tá? Tem como colocar o Windows Media Player padrão, mas não é nesse vídeo que eu vou mostrar. Vou utilizar o Windows Media Player através do botão direito. E também vou mostrar para vocês como se cria um arquivo de texto para te poder marcar os pontos onde tu parou. Tá? Isso tu pode fazer para os livros em texto, como também pode fazer para os livros em áudio. Tá? O meu tá vocês podem seguir o modelo do meu ali. Tá? No meu eu coloco o nome do livro, deixo uma linha em branco, coloco a frase início da leitura, boto a data embaixo, na próxima linha fim da leitura e na linha de baixo, quando eu terminar a leitura, eu coloco a data ali. E nesse espaço em branco entre o título e o início da leitura é onde eu vou colar o texto dos pontos que eu parei, das pastas que eu parei, dos arquivos que eu parei a leitura. Parei de ouvir, no caso. Vocês vão ver que as pastas vêm diferentes, vem diferente. Exemplo, o livro Odisseia de Homero que eu já baixei. Tá? Ele tem a pasta e dentro da pasta tem todos os arquivos de MP3. Tá? Ali está o livro pronto, bem tranquilo. Já o segundo livro, que é do Jô Soares, Xangô de Becker Street, tem a pasta principal com o nome do livro, dentro dessa pasta tem subpastas e dentro dessas subpastas eu tenho os arquivos de áudio. Tá? Então já é um pouco mais complexo de se navegar ali dentro. Então, para mim não me perder onde eu parei a leitura, eu copio o nome dessa pasta e colo lá no meu arquivo de texto. Tá? Aqui 1, 2, 3 dias, quando eu for fazer a leitura de novo, eu simplesmente vou lá, eu leio com setinha para baixo ali, até onde pasta tal. Vou lá meus arquivos, lá na pasta dos audiolivros, procuro aquela pasta e sigo a leitura dali em diante. Bem fácil, tu não precisa estar te preocupando com qual pasta que eu parei, qual arquivo que eu não abri, né? Evitar que tu comece toda a leitura novamente, ou que tu perca alguma parte do livro. Então vamos lá. Aqui eu estou na minha área de trabalho. Vamos abrir a pasta dos livros. Vou apertar a letra H, que é no meu caso, né? A pasta principal aqui se chama UGIN. H, UGIN 4 de 10. Então apertei um H, ele foi para a pasta, eu vou dar um Enter para abrir essa pasta. Marcos Lumertz, janela, modo de exibição de itens, lista, área de trabalho não se... Tem um Ctrl para ele parar, agora eu vou na pasta Documentos. Modo de exibição de itens, lista, documentos, linha 1, documentos. Só lembrando, pessoal, acho que eu me esqueci de falar, vou deixar na descrição do vídeo ali o link da playlist toda.
lá no YouTube, e também o link do site VisionVox, tá? Que é por enquanto onde eu estou baixando os livros. Acredito eu que o próximo vídeo já é uma navegação dentro do site lilivros.love. É um outro site também que a gente pode usar para acessar livros, um conteúdo bem interessante, só que em arquivos PDF. Vou trabalhar somente com os arquivos em PDF. Tá? Bom, retornando aqui, então agora eu vou apertar um L, entrei na pasta UGIN, entrei na pasta documentos, agora eu vou apertar um L para chegar na pasta livros. L. Legislação 10 de 20. Legislação, aperto mais um L. L. Livros 11 de 25. Livros, Enter. Modo de exibição de itens, lista. Audiolivros não selecionado 1 de 2. Então aqui eu tenho duas pastas, audiolivros, se eu der uma setinha para baixo, Livros em texto 2 de 2. livros em texto, vou com uma seta para cima. Audiolivros 1 de 2. Como eu vou trabalhar com audiolivros, vou dar um Enter aqui. Modo de exibição de itens, lista. Homero a Odisseia não selecionado 1 de 3. Então eu vou mostrar para vocês primeiro como se cria um arquivo de texto, tá, do bloco de notas. Por que o bloco de notas? Porque o bloco de notas ele já é um programa padrão do sistema operacional Windows. Tu não vai precisar instalar nada, tu comprou o teu computador com o sistema operacional Windows, ele já está ali. Tá? Quem usa o Windows 7, Windows 8, 8.1, 10, já está ali. É só criar o arquivo do bloco de notas, vai fazer o que eu quero que faça. Que é sempre digitar um texto bem simples ali para marcar os pontos onde eu parei a leitura, tá? Para depois continuar dali em diante. Então vamos lá. Como que eu faço para criar um arquivo de texto? Aqui ó, eu vou teclar um backspace aqui. Modo de exibição de... E vou dar um Enter de novo. Backspace volta as pastas, né? Vou dar um Enter, vocês prestem atenção no que ele vai falar. Modo de exibição de itens, lista. Homero a Odisseia não selecionado 1 de 3. Homero, a Odisseia não selecionado 1 de 3. Então, sempre que tu entra numa pasta, o primeiro item nunca fica selecionado. Tanto que ele fala, não selecionado, 1 de tanto. Aqui no caso, 1 de 3, poderia falar 1 de 2, 1 de 1, 1 de 10, 1 de 100. Tá? Então, eu vou criar o arquivo do bloco de notas através do botão direito. Tá? Lembrando que o botão direito, geralmente, no meu caso do notebook, que é um Acer, ele é o segundo à direita da barra de espaço. Tá? Mas tu pode encontrar esse botão sendo o terceiro à direita da barra de espaço. Já ouvi falar de notebooks que não tem o botão direito, então como é que tu faz? Tu usa o comando Shift F10. Segura o Shift aqui da esquerda em cima do Ctrl, segura o Shift e aperta a tecla F10, lá daquelas teclas lá da primeira linha do teclado, que vai do F1 ao F12. Segura o Shift, aperta o F10, ele aparece no menu de contexto. Quer ver? Vou fazer aqui Shift, Contexto menu. Contexto menu. Aí ele abre uma lista, né, na tela. Eu venho, que essa lista tem vários itens ali. Eu vou com seta para cima, que é mais perto. Eu posso andar nessas listas tanto com seta para baixo quanto para cima. Eu vou com seta para cima, que é mais perto. Propriedades P. Então, propriedade é o primeiro item de baixo para cima. Dou mais uma seta para cima. Novo submenu V. Novo submenu. Essa é a opção que eu quero usar. Vou dar uma seta para a direita, é um submenu. Né? Pasta T. A primeira opção é pasta, mas eu não quero criar uma pasta, eu quero criar um documento de texto. Venho com seta para cima. Pasta planilha do micro, documento de texto B. Documento de texto, eu teclo um Enter. Audiolivros, janela, modo de exibição de itens, lista, novo documento de texto.txt, edição selecionado, novo documento de texto. Então, novo documento de texto, selecionado, edição. Aqui ele pede para mim, ele está em edição, está falando edição, porque ele pede para botar um nome. Ele sugere o nome, novo documento de texto, mas eu não quero isso, não, eu vou botar teste. Então eu digito o nome. T-E-S-T-E. E teclo um Enter. Teste.txt 4 de 4. Acabei de criar um arquivo de texto, tá? Por que que eu tenho que... ou quando eu entro na pasta eu já crio direto. Agora, se eu selecionar... Como eu criei esse arquivo aqui, ele já fica selecionado, tá? Mas eu vou sair aqui com o backspace de novo. Modo de exibição de Vou dar um Enter rapidinho. modo de exibição de itens, lista. Homero a Odisseia não selecionado 1 de 4. Homero, a Odisseia não selecionado 1 de 4. Digamos que eu dei uma seta para baixo aqui, ó. Jô Soares, o Xandô de Baker Street 2 de 4. Automaticamente esse livro do Jô Soares fica selecionado, essa pasta aqui, tá? Agora se eu teclar, por que que eu tenho que tirar a seleção ali, tá? O comando para tirar a seleção é Ctrl barra de espaço. Tem que ser o Ctrl da esquerda e a barra de espaço, tá, pessoal? Por que que eu tenho que tirar a seleção? Quer ver? Eu vou teclar o botão direito aqui. Contexto menu. Vai ver agora, se eu tiver uma pasta, um arquivo selecionado, a opção novo submenu não aparece. Lembra que ela estava em cima de propriedades, né? Então setinha para cima. Propriedades P. Propriedades, mais uma seta para cima. Renomear F. Ó, a opção novo submenu já não aparece, já aparece a opção renomear no lugar de novo submenu. Tá? Então, como é que eu faço agora para fechar essa janela de menu essa janela aqui, desculpa. Teclo um ESC. E como que eu faço para tirar a seleção? Eu dou um Ctrl barra de espaço. Ó. Espaço não selecionado. Agora sim, tu sempre vai ter, para criar uma pasta, viu? Também tu pode criar uma pasta ali através do menu de contexto. Né? Também tu tem que tirar a seleção, não pode ter nenhum item, nenhuma pasta, nenhum arquivo selecionado.
tá? Andou com seta para baixo, deu uma barra de espaço em qualquer parte, ele vai selecionar um item. Aí tu tem que dar um Ctrl barra de espaço para poder, ó, para poder exibir a opção novo submenu. Botão direito de novo. Contexto menu. Abriu o menu de contexto, seta para cima. Propriedades P. Agora eu vou dar mais uma seta para cima. Novo submenu. Novo submenu, setinha para a direita. Pasta T. Perceberam? Agora a opção já apareceu. Então, Ctrl barra de espaço, tira a seleção e botão direito. Seta para cima até novo submenu, uma setinha para a direita para expandir as opções do novo submenu. Agora seta para cima de novo. Pasta planilha do documento de texto B. Documento de texto, Enter. Audiolivros, janela, modo de exibição de itens, lista, novo documento de texto.txt, edição, seleção. Novo documento de texto.txt, edição, selecionado, tá? É porque ele fala selecionado porque aquele nomezinho, novo documento de texto, fica selecionado, ele fica numa cor diferente, tá? Então aqui eu vou digitar teste 1. TESTE, espaço, 1. E dou um Enter. Teste 1.txt, 4 de 5. Eu vou apagar esse arquivo aqui. Excluir, audiolivros, janela, modo de... E vou apagar esse arquivo aqui. Então já mostrei para vocês como se cria um arquivo de texto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficaram os meus, tá? Eu botei o nome do arquivo, ó. Paradas nas leituras.txt. O meu já está pronto para facilitar o trabalho. Eu vou dar um Enter aqui para abrir ele. Lembrando que é o arquivo do bloco de notas, né? Extensão .txt. Todo o arquivo tem uma extensão. Paradas nas leituras.txt, bloco de notas, editor de texto, edição multilinha, Homero, a Odisseia. Então ali eu já tenho o nome do primeiro livro, Homero, a Odisseia. Vou dar uma seta para baixo. Em branco. Nessa linha em branco aqui é onde eu vou colar o nome da pasta que eu parei, ou o nome do arquivo de áudio onde eu parei, tá? Poderia ser uma linha do livro em texto também, caso eu esteja lendo um livro em texto. Também poderia copiar a linha do livro em texto e colar aqui. Tá? Agora eu vou dar uma seta para baixo. Início da leitura. Então aqui, a próxima linha. Em Homero, a Odisseia. Tá, Marcos, digitei ali Homero, Odisseia, o copiei lá, que eu posso copiar também. Como é que eu faço? Então, tu cola ali, eu digito o nome do livro onde tu parou, que é a análise do livro que tu está lendo, dá 2 Enters. Um Enter desce para a primeira linha, abaixo da que tu escreveu, e um Enter, mais um Enter, vai quebrar mais uma linha e vai deixar uma linha em branco. Tá? Então, agora tá com seta para baixo. Em branco, início da leitura. Então, aqui no início da leitura, dou mais uma seta para baixo. 15 de agosto de 2020. Então, é 15 de agosto de 2020. Eu fiz assim porque eu achei mais tranquilo para, sei lá, para me ter um controle a mais das leituras que eu estou fazendo, tá? Esse arquivo aqui eu sempre vou usar, não posso perder ele, tá? Aí eu vou dando setinha para baixo. Fim da leitura. Em branco. Ó, fim da leitura, dei mais uma seta para baixo. Na próxima linha, quando eu terminar de ler o livro, eu boto a data que eu terminei. Tá, e aqui embaixo eu já tenho outro livro. Ó. Em branco. Jô Soares, o Xangô de Baker Street. Jô Soares, Xangô de Baker Street. Em branco. Mesma coisa ali, ó. Em branco, tá? E vai ser, vou dar setinha para cima aqui. Também poderia dar Ctrl Home para voltar para o início do texto, tá? Então agora eu vou dar um Alt Tab, vou deixar esse arquivo aberto aqui, tá? Alt Tab é o comando do Windows que alterna entre janelas abertas. Tu tem que segurar a tecla Alt à esquerda da barra de espaço e dar Tab. Audiolivros, linha 1, coluna 2. Não pode soltar a tecla Alt, tá, pessoal? Tu só vai soltar a tecla Alt quando tu achar a janela que tu quer. Então, vou dar mais um tabzinho aqui. Voltou para o arquivo de texto, mais um tab. Audiolivros, linha 1, coluna 2. Audiolivros, solto. Audiolivros, janela, modo de exibição de itens, lista. Tá, vou com seta para cima até o livro do Homero. Homero, a Odisseia 1 de Enter. Homero, a Odisseia, modo de exibição de itens, lista. 01 canto 01.mp3 não selecionado 1 de 24. Tá, então já li, ó, 01. Aliás, 01 canto.mp3. Então, ali .mp3 já é um arquivo de áudio, tá, pessoal? Então, aqui ele tem 1 de 24. Então, eu estou no primeiro arquivo de um total de 24 arquivos, tá? Claro, não preciso navegar um por um para mostrar para vocês, mas caso vocês venham baixar esse livro, vocês vão ver que são todos arquivos de áudio já direto dentro da pasta, ao contrário do livro de Jô Soares. Tá, Marcos, como é que eu escuto isso aqui? Então imagina que eu vou pegar, não quero escutar o livro todo. Se eu quisesse escutar o livro todo numa tacada só que fica um pouco complicado assim, de saber o arquivo que está parado, tá? Então eu vou pegar de 3 em 3. O engraçado aqui, pessoal, é que para começar a tocar em ordem ali, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, eu tenho que selecionar de baixo para cima, tá? Porque se eu selecionar de cima para baixo, ele toca o 3, 2, 1. Ele toca ao contrário. Não me perguntem, não faz muito sentido, mas é assim.
Então eu venho até o arquivo que eu quero ler, vou dar mais uma seta para baixo aqui. Medo 4, canto medo 4. Agora eu volto, seguro o Shift e venho com seta para cima. O Shift em cima do Ctrl na esquerda, tá, pessoal? Medo 3, canto medo 3.mp3 3 de 24. Tá. Dois itens selecionados. Sem soltar o 51 Shift, MB. sem soltar o Shift eu continuo com seta para cima. Medo 2, canto medo 3 itens selecionados. 4 itens selecionados. 4 itens selecionados. 5, medo 1 MB. 4 itens. Tá, então tem 4 itens selecionados. O arquivo 4, 3, 2, 1. Lembra que eu tenho que selecionar de baixo para cima para ele começar na ordem normal. Tocar o arquivo 1, tocar o arquivo 2, tocar o arquivo 3, tocar o arquivo 4. Então, nesse meu primeiro momento de leitura, eu vou escutar esses 4 livros aqui. Vou dar o botão direito. Lembra que eu vou usar o Windows Media Player, tá, pessoal? Até quem usou o sistema operacional até o Windows 7, até a versão Windows 7, o programa padrão era o Windows Media Player. Então, tu selecionava que dava um Enter e já começava a tocar. Claro, né? Mesmo se tivesse instalado um outro programa e configurado para ele ser padrão. Mas no caso ali do normal, do Windows ali, né? Ele ia dar Enter até o Windows 7. No Windows 8 já mudou, no 8.1 continua a mesma coisa e no 10 mudou de novo. No 10 eu tenho como tocador de música padrão, player padrão para música e vídeo, o Groove Música. Depois eu mostro ele para vocês. Os mesmos comandos que eu vou mostrar para vocês aqui também funcionam no Groove Música, tá? Então, como que eu faço para tocar com o Windows Media Player? Botão direito ou Shift F10, tá? Deixa eu dar. Contexto menu. Tá, seta para baixo agora. Abrir, adicionar, reproduzir com o Windows Media Reproduzir com o Windows Media Player. Enter nessa opção. A Odisseia, de Homero, recontada por Silvio. Tá, então aqui eu dei um Ctrl P para ele parar. Esses comandos do Windows Media Player eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então o Ctrl P para e Ctrl P volta a reproduzir. Ctrl F passa para a próxima faixa, para o próximo arquivo de áudio. E Ctrl B retorna para o arquivo de áudio anterior, tá? Para a faixa anterior. Tá? Lembra que eu vou deixar na descrição, não precisa esquentar muito a cabeça com isso aí. Então Ctrl P para e reproduz novamente, Ctrl F avança, Ctrl B retrocede as faixas. Tá? E aqui nessa linha dos Fs de cima também eu tenho alguns comandos interessantes. O F7 ele tira o som no Windows Media Player, ele não para o som, tá? Para parar é Ctrl P, para a reprodução. Ele, lá no F7 ele só tira, só o F7 sozinho, aperta o F7 sozinho, ele deixa ali, a música continua sendo, o áudio continua sendo reproduzido, mas não tem som, ele deixa em mudo. Tá? O F8 ele vai diminuir o volume do Windows Media Player, e o F9 ele aumenta o volume do Windows Media Player. Tá? Somente os F sozinho, F7, F8 e F9. F7 deixa em mudo, F8 diminui o som e o F9 aumenta o som, porque o Windows Media Player tem o som próprio dele. Além do som do Windows, também tu tem o som do Windows Media Player, do próprio programa. Tá? Vou dar um Ctrl P aqui. Vana Salerno. Tá? Agora eu vou dar Ctrl F para vocês verem que vai passar a faixa. A destruição. Já dei um F8 ali para diminuir um pouquinho o som. Vocês perceberam que ele diminuiu, né? Se apertar F8 aqui ele vai diminuir mais. Ó. Vou apertar o F9 ele aumenta. O manto que Penélope tecia. Tá? F8 Assim de que a novo. aurora raiou, o filho de F7 ele Ulisses tira o som. Tá? Dei um F7, ele deixou em modo mudo, ele não parou. Continua a reprodução sem tu escutar ela. Né? Dou um F7 de novo. Atraiu todos os olhares. Tá? E os Ctrl P anciãos para parar. poder... Tá? Agora eu vou dar um Alt F4 aqui para o vídeo não se estender muito. Tá? Vou dar um Ctrl P de novo aqui. cadeira de seu pai. A Odisseia, de Homero, recontada por Silvana Dei um Ctrl B, ele voltou. Vou dar Ctrl F, ele vai avança. Canto 2. Ó, canto 2, vou dar um Ctrl F aqui. Ele avança para o próximo arquivo de áudio, para a próxima faixa. Deixar só ele iniciar a leitura. Canto 3. Então tá aí, canto 3. Para fechar o Windows Media Player, Alt F4, tá pessoal? Segura o Alt e dá um F4. Tá, então lembra que eu li o arquivo 1, 2, 3 e 4. Então, na minha próxima leitura eu vou começar o arquivo 5. Então como é que eu faço para gravar isso aqui? Vem com seta para baixo até o arquivo 5.
Menu 4, menu 5, canto, menu. Então eu vou continuar daqui em diante. Para mim não perder de memória, assim, eu que tenho uma memória péssima, né? Eu dou um F2 aqui para renomear esse arquivo. O F2 é o atalho do Windows para renomear arquivos e pastas. Então eu dou um F2. Menu 5, canto, menu 5.mp3, edição selecionada. Lá, edição selecionado. Dou um Ctrl C para copiar esse texto que está selecionado. Copiado para área de transferência. Copiado para a área de transferência. Para tirar do modo de edição eu dou um ESC. Menu 5, canto. Tá, lembra que eu estou lendo o livro do Homero, agora eu vou dar um Alt Tab lá para o meu arquivo do bloco de notas paradas nas leituras. Seguro o Alt e vai dando Tab. Paradas nas leituras.txt, paradas nas leituras.txt. Soltei o Alt Tab. E agora aqui, ó. Homero, a Odisseia. Então aqui embaixo, dou uma setinha para baixo. Em branco. Aqui eu colo, ó. Colar. Menu 5, canto, menu 5. Tá, então quando eu precisar voltar à leitura, eu só procuro essa parte aqui. Parei no arquivo 0, vou continuar do arquivo 05 em diante. Aí vou na minha pasta, sigo a leitura. Lá seleciono 2, 3 arquivos de áudio, ou 4 ou 5, dependendo do tempo que eu tenho para ouvir esse livro. Né? E agora eu preciso salvar essas alterações aqui, tá, pessoal? Vou dar um Alt para acessar a barra de menus, o Alt da esquerda. Arquivo submenu Alt mais A. À esquerda da barra de espaço, né, ele acessa a barra de menus, cai na opção arquivo e vem com seta para baixo. Novo CT, nova janela, abrir, salvar CTRL mais SR. Tá, e aqui eu dou um Enter em salvar. Paradas nas leituras. O atalho no bloco de notas para salvar as alterações é Ctrl S, mas também tu pode ir ali pela barra de menus, tá, pessoal? O ideal é conhecer os dois caminhos, tanto o caminho passo a passo quanto os atalhos. Tá, agora eu vou dar a seta para baixo que eu vou vir no livro do Homero. Aliás, do Jô Soares. Dou uma seta para baixo. Tá? Vou dar um Alt Tab aqui para alternar as janelas abertas. Solto. Para sair dessa pasta eu dou um Backspace. Uma setinha para baixo para acessar o livro do Jô Soares. Agora vocês vão ver que o Jô Soares está diferente ali. Tá? Como ele veio. No livro do Homero, tu abre o livro, né, abriu a pasta ali, Homero, Odisseia, já tem os arquivos de áudio. No Jô Soares é um pouco diferente. Tem a pasta principal que o Jô Soares xingou de Baker Street e as subpastas. Dentro das subpastas tu vai ter os arquivos de áudio. Enter para abrir. Modo de exibição de itens lista. CD menu não selecionado 1 de 25. Então, olha, CD 00 não selecionado 1 de 25. Marcos, como é que tu sabe que é uma pasta e um arquivo? É porque aqui ele já não falou nenhuma extensão. É claro que quem usa o Windows padrão, ainda que não fez nenhuma alteração, tá, pessoal? O Windows padrão ele não lê as extensões dos arquivos, isso tem que ser alterado. Tá? No próximo, talvez num vídeo futuro eu mostre como se faz essa configuração ali para fazer o Windows mostrar as extensões dos arquivos e o NVDA poder ler essas extensões. Isso fica bem mais fácil para a pessoa com deficiência visual, tá? Então aqui eu tenho uma pasta, eu vou dar ele falou não selecionado, eu posso dar uma barra de espaço aqui para selecionar o primeiro item. Espaço selecionado. Vou dar um Enter aqui. CD menu, modo de exibição de itens lista. CD menu, inicir.mp3 não selecionado 1 de 1. Aqui eu tenho só um item, ó. Se eu não me engano, essas 4 ou 5 pastas, as primeiras aqui, todas elas têm só um arquivo. Vou ir com seta por baixo até o 5. CD menu 3. CD menu 4, 5 de 25. Tá? CD04 que começou do 00, né? Parece que ele fala meio estranho, mas está certo. Ele começou no 00, 04 é o item 5. Então vou dar um Enter aqui. Modo de exibição de itens lista. CD menu 4, menu 1, cap.menu. Também tem um, vou dar mais um Backspace. Seta para baixo. CD menu 5. Modo de exibição de itens lista. CD menu 5, menu 1, cap.menu 5.mp3 não selecionado 1 de 1. Também tem um Backspace. Quero procurar uma pasta que tem 2 arquivos ou mais. CD menu 6. CD menu 7. Modo de exibição de itens lista. CD menu 7, menu 1, cap.menu 7.mp3 não. Também tem um Backspace. CD 11. Modo de exibição de itens lista. CD 11 menu 1 cap.11.mp3 não selecionado 1 de 1. Bom, enfim, todos eles, a princípio aqui, deixa eu ir mais para baixo. Modo de exibição de itens lista. CD BB7 menu 1 cap.bb7.mp3 não selecionado 1 de 2. Aqui tem 2 arquivos de áudio, só der seta para baixo. CD BB7 menu 2 cap.bb7.mp3 2 de 2. Ó, ponto .mp3 2 de 2, então aqui é um arquivo, né? Arquivo de mp3, vou dar um Backspace. Vou segurar a seta para cima também, para ir para o início de uma lista eu posso somente teclar a tecla Home, tá, pessoal? Ou seguro a setinha para cima, mantenha ela pressionada.
Rapidinho ele já está. Tá, então, mesma coisa. Aqui eu vou vir com seta para baixo. Vou parar no 2, lembra que aqui tem 3 itens, né? 3 pastas. Preciso selecionar a pasta de baixo para cima também para que ele comece a tocar em ordem na sequência. Né? 1, 2, 3. Então, seguro o Shift, seta para cima. itens selecionados. 3 itens selecionados. Botão direito. Contexto menu. Seta para baixo até reproduzir com o Windows Media Player. Abrir, fixar, adicionar, reproduzir com o Windows Media Enter. Player. Em execução. Todos os mesmos comandos, lembrando que esses comandos que eu estou mostrando aqui, pessoal, são do Windows Media Player, tá? Ou também podem ser usados no Groove Música, que é do Windows, que é o player padrão para áudio e vídeo do Windows 10. Vou dar um Alt F4 aqui. Fechei, claro, isso eu estou, né, como se eu tivesse lido um por um. Tá, então aqui CD02 é a pasta, né? A mesma coisa, eu dou um F2 para colocar em modo de edição, que é o atalho, Ctrl C, dou um ESC para fechar ali o modo de edição, para tirar do modo de edição, Alt Tab, tá aqui meu arquivo de texto, solto o Alt. Então nessa parte em branco que eu vou dar um Ctrl V. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar as alterações, tá aqui é o atalho. O Ctrl S e o salvar, mesmo indo na barra de menus, teclando Alt, ele setinha para baixo, salvar, Enter, ele não fala nada. Ctrl S também não fala nada, pessoal, mas executou o comando certo, ele salva as alterações. Por que eu preciso salvar as alterações? Porque eu modifiquei esse arquivo de texto, né? Tá, agora um exemplo. Agora eu vou voltar lá para o livro do Homero, vou com setinha para cima. Tá, Homero Odisseia, setinha para baixo. Então eu parei no 05. Tá, aliás, eu vou continuar do 05. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Do Alt Tab. Solto. Dá um backspace que vai sair dessa pasta do Jô Soares. Seta para cima. Enter para abrir. Então agora eu tenho que começar do arquivo 5, né? Uma setinha para baixo. Então eu começaria daqui. Mas imagina agora eu quero ler 4 arquivos de áudio aqui, tá? Quero ouvir 4 arquivos de áudio. Vou com seta para baixo até o... Eu estou no 5, vou com seta para baixo até o 10. No caso aqui seriam 6 arquivos, tá? No 10 eu seguro o Shift e volto com seta para cima até o de número 5. Cada seta para cima que eu dou, ele seleciona um item, tá, pessoal? 4 itens selecionados, 5 itens selecionados, 6,62 MB, 5 canto, 5.mp3, 5 de 24, 6 itens selecionados, 8. 6 itens selecionados, tá? Botão direito. Contexto menu. Porque no primeiro eu li do 1 até o 4, né? Agora eu comecei a ler do 5 até o 10. Vou ouvir do 5 até o 10. Claro que isso tu tem que te programar ali pro teu tempo de leitura, né? Para te poder ouvir esses áudios. Ou se for o texto também, né? Escutar o texto. Botão direito, seta para baixo até reproduzir com o Windows Media Player. Enter. Canto 5. A Gruta da Ninfa de Bela. Tá lá, canto 5, já começou bem certinho. Depois eu vou dar um Ctrl. Vou dar um Ctrl P aqui e um Ctrl F para ele avançar para a próxima, que ele vai para o 6, tá? Belas tranças. Canto 6. Tá, perfeito. Alt F4. Então eu parei no item 10. Como é que agora eu vou alterar aquele arquivo de novo lá, pessoal? Vou com seta para baixo até o 10. No 10 aqui eu dou um F2 para renomear aquele arquivo ou pasta, né? Ctrl C para copiar. ESC para tirar do modo de edição. Alt Tab para acessar meu arquivo de texto. Paradas nas leituras. Agora eu vou vir aqui na linha de baixo, onde tem o nome do livro.
Medo 5 canto, Homero a Odisseia. Tá aqui o nome do livro, Homero a Odisseia, seta para baixo. Medo 5 canto, Medo 5. Tá? Agora aqui, pessoal, para mim, eu preciso selecionar aquela linha ali, para mim apagar ela e colar a nova linha e salvar as alterações de novo. Colar o novo ponto de parada, tá? Agora, no caso, eu vou começar do arquivo 11 para baixo quando eu for voltar a ler o livro do Homero. Então, como é que eu faço isso? Eu dou um home para o início da linha. Passar a próxima tecla. Meu NVDA está falando passar a próxima tecla porque o meu teclado numérico ele não tem home nem end. Tá? Então, eu tenho que fazer desse procedimento. Mas vocês aí que tem o home e o end, só tecla um home para o início da linha para te ter 100% de certeza que está no início da linha. Passar a próxima tecla. E depois tu vai dar um Shift Change para selecionar do início da linha até o final. Com o Home tu move o cursor para o início da linha, Shift Change ele seleciona do início até o final. Esquerda, medo. Opa, errei aqui, pessoal. Passar a próxima tecla. Passar a próxima tecla. Shift Change. Medo 5 canto, Medo 5 selecionado. 05, canto 05 selecionado. Eu apago, dou um delete para apagar isso aqui. Retorno, seleção removida. E já dou um Ctrl V para colar aquele texto que está na área de transferência, que é o item 10, né? Colar, 10 canto 10. 10, canto 10. Então assim eu vou fazendo sucessivamente, tá, pessoal? Tem que treinar questão de navegação ali e seleção de texto, né? Tem que fazer esse treino. Mas o deficiente visual consegue fazer com total autonomia. Salvo as alterações, vou salvar lá pela barra de menus. Alt para acessar a barra de menus. Arquivo submetido. Lembrando que tem que ser a tecla Alt à esquerda, barra de espaço, tá? Seta para baixo para expandir as opções do menu arquivo. Novo CT, nova janela CT. E vem até salvar. Abrir, salvar CTRL mais SR. Enter. Paradas nas leituras. Salvei as alterações. Agora dou um Alt F4 aqui para fechar esse arquivo. Homero a Odisseia. Vou mostrar rapidamente para vocês que os mesmos comandos do Windows Media Player funcionam no Groove Música também, tá? Que é o programa padrão do sistema operacional Windows. 11 canto 11.mp. Vou selecionar aqui uns 3 rapidinho. 13 canto. 13 Então, itens selecionados. Selecionei, se eu der um Enter aqui sem teclar com o botão direito, ele vai pegar o programa padrão, que é o Groove Música. Tá? Dou um Enter. Groove música. Ó, Groove Música. Groove música janela. Minhas músicas lista. Álbum disco. Vou dar, ó, Ctrl P parou. Ctrl P volta a trocar. Ctrl F. Avança para a próxima faixa. Medo 3. Medo 4. Medo 6. Medo 7. Medo 8. Medo 9. Canto 11. Ulisses vai ao reino dos Se eu der F7 aqui ele tira o som. Propício. Ó, F7 volta o som de novo. As velas e nós navegamos o dia inteiro tranquilamente. F8 diminui um pouco À o noite, som. Chegamos aos confins da terra, região coberta de névoa e nuvens que não recebe os... E o F9 aumenta. Eu vou teclando, né? Vou apertando o F. Exploramos a nau e cavamos o fosso no local que se Ó, indicar. tá aumentando o som. Fizemos as oferendas e invocamos os Ctrl mortos. P para. Alt F4. Homero a Para fechar o programa, Alt F4 para sair fechar essa janela aqui também. nova notificação. Agora eu vou dar um Alt Tab lá para achar minha janelinha do documento de texto, bloco de notas paradas nas leituras. Bom, já tinha fechado, desculpa. Então, fechei todas as janelas, voltei com o foco na área de trabalho. Lista. 4 de 10. Tá? Lembrando, pessoal, todos os comandos do Windows Media Player ali eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Dúvidas? Comentem. Quem quiser curtir, curte. Quiser se inscrever no canal, aí se inscreve. A playlist do link da playlist vai estar na descrição do vídeo e o link do site VisionVox também vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que esse já é o vídeo de número 6, somente lá da playlist download e leitura de textos. Certo, pessoal? Quem gostou aí, compartilha, comenta, se inscreve. Se não gostou, não precisa falar nada. Valeu, obrigado, até a próxima.